Pesadelos em foco. Pesadelos em foco. Você já sentiu que estava sendo observado por algo ou alguém em uma estrada deserta à noite? E se eu te dissesse que essa sensação salvou minha vida? E aí, já se inscreveu no canal? Não esqueça de deixar o like, comentar ou o próximo da história pode ser você. Dito isso, vamos para o vídeo. Trabalhar no turno da madrugada não era bem o que eu esperava quando aceitei o emprego. Mas quem sou eu para reclamar, né? O posto ficava lá na saída da cidade, um lugar tão esquecido que até os mosquitos pareciam dar meia volta antes de chegar. À noite, o silêncio era quase palpável, como uma cortina pesada cobrindo tudo ao redor. Só se ouvia o zumbido das lâmpadas piscando no teto, como se elas também estivessem cansadas de iluminar aquele espaço vazio. Dava para sentir o peso das horas arrastadas, como se cada minuto fosse uma pedra jogada num rio parado. A maior parte do movimento vinha dos caminhoneiros, esses gigantes das estradas que apareciam como fantasmas fugindo da solidão. Eles paravam para encher o tanque ou pegar café, e às vezes trocávamos 2 ou 3 palavras. Mas, depois que eles iam embora, o posto voltava a ser meu reino particular, só que sem coroa nem súditos. Eu passava o tempo arrumando as prateleiras, limpando o balcão com desleixo fingido ou rolando no celular, tentando matar o tempo como quem afoga um gato sem querer olhar nos olhos. Era tudo tão monótono que até o relógio parecia bocejar. Lá fora, a noite parecia engolir tudo, menos o letreiro tremeluzente que insistia em piscar como uma estrela cansada. O vento soprava baixinho, trazendo consigo um frio que arrepiava mais a alma do que o corpo. Quando eu olhava pela janela, via o estacionamento vazio, onde as bombas de combustível pareciam sentinelas abandonadas pelo exército da normalidade. A estrada ao longe era uma cobra negra, quieta e imóvel, esperando algo que nunca chegava. Ou talvez ela já tivesse encontrado. Mas então, numa dessas madrugadas que pareciam iguais a todas as outras, algo mudou. Não foi um barulho alto, nem uma luz forte, mas um movimento discreto, quase imperceptível, que chamou minha atenção. Virei rápido, com aquela sensação de formigamento na nuca que só aparece quando você sente que está sendo observado. No início, achei que fosse só impressão, mas quando meus olhos pousaram na figura encapuzada parada perto das bombas, o ar pareceu ficar mais denso. Como ele tinha surgido ali sem eu notar. O ar lá fora estava cortante, como uma faca invisível que só você sente quando respira fundo. Eu dei uma volta rápida, tentando espantar o peso da solidão que parecia grudar nos meus ombros feito carrapato. O céu meio nublado deixava tudo com aquela tonalidade cinzenta de quem não sabe se chora ou se segura as lágrimas. Quando soltei o ar pela boca, ele virou vapor, como se eu estivesse expelindo pedaços de mim mesmo para a atmosfera. Foi aí que o vi, um vulto parado perto das bombas, tão imóvel quanto uma sombra pintada no chão. Como diabos ele tinha aparecido ali sem fazer barulho? Era como se tivesse brotado do próprio silêncio. Ele vestia uma jaqueta vermelha escura, dessas que parecem absorver a luz em vez de refletir. O capuz cobria a cabeça, e as mãos estavam enfiadas nos bolsos, como se ele guardasse algo precioso ou talvez só quisesse esconder o tremor. Não havia nenhum carro à vista, nem sinal de movimento na estrada. Ele simplesmente estava ali, parado, como uma peça fora do lugar num tabuleiro de xadrez abandonado. Quando ele virou o rosto ligeiramente na minha direção, senti aquele frio diferente, aquele que vem de dentro para fora, sabe? Era como se ele fosse uma estátua que ganhou vida só para me observar. Voltei para dentro do posto tentando disfarçar o desconforto, mas meu olhar não largava a figura lá fora. Pela janela, ele parecia ainda mais estranho, como se o vidro adicionasse uma camada extra de mistério ao seu jeito curvado de andar. Ele fazia círculos lentos, como o leão rondando a presa, mas sem pressa, como se o tempo fosse relevante para ele. Cada passo ecoava na minha mente, mesmo que eu não pudesse ouvi-los. A névoa fina do lado de fora parecia abraçá-lo, transformando numa miragem que poderia desaparecer a qualquer momento. E, por um instante, desejei que isso acontecesse. Mas então ele começou a caminhar em direção à porta, e meu coração deu um salto, como se quisesse sair pela boca antes que eu entendesse o que estava acontecendo. Ele entrou sem hesitar,
como quem já sabia exatamente onde queria estar. Seu olhar era pesado, carregado de algo que eu não conseguia decifrar. Curiosidade, talvez, ou algo mais profundo, mais perigoso. Quando ele finalmente falou, sua voz soou apressada, quase mecânica, como se estivesse recitando um texto decorado. Meu carro quebrou logo antes da entrada, ele disse, apontando para a rodovia. Mas eu tinha acabado de dar uma volta lá fora. Não havia carro algum. O homem parado ali no balcão parecia mais uma sombra que havia escapado da escuridão lá fora do que uma pessoa de carne e osso. Ele não tirava os olhos de mim, como se estivesse tentando enxergar através da minha pele, procurando algo que eu nem sabia que estava escondendo. Quando ele falou, sua voz soou estranhamente ensaiada, como um disco riscado repetindo a mesma faixa. Preciso de ajuda para dar partida, ou talvez só um pouco de gasolina para chegar na próxima cidade. Fiz uma careta involuntária. Aquela história era tão furada quanto peneira de macarrão. Ofereci chamar um guincho, mas ele negou rápido demais, como quem já esperava a sugestão e tinha preparado a resposta antes mesmo de eu abrir a boca. Ele insistiu, pedindo uma lanterna, dizendo que queria dar uma olhada no motor. Parecia que cada palavra saía de sua boca com o peso de uma armadilha sendo montada devagar. Havia algo errado no jeito dele falar, como se as frases fossem feitas de vidro fino, prestes a quebrar ao menor toque. Eu sentia aquele formigamento na nuca aumentar, como uma antena interna captando sinais de perigo. Ele me observava como um gato que brinca com o rato antes de decidir o momento certo de atacar. Era impossível não notar o tom artificial naquela conversa, como se ele estivesse testando alguma coisa em mim. Perguntei onde o carro estava, tentando soar casual, como quem faz uma pergunta qualquer só para preencher o silêncio. Ele apontou para a entrada da rodovia, mas seu dedo tremia ligeiramente, como se ele próprio não tivesse muita certeza do que estava dizendo. Olhei pela janela e, para minha surpresa, realmente havia um carro parado lá fora. Um sedã escuro, quase invisível contra a noite densa. Mas algo não batia. Eu tinha acabado de dar uma volta pelo estacionamento, e aquele carro definitivamente não estava lá. Como ele apareceu? Tão rápido. Meu coração começou a bater descompassado, como tambores distantes anunciando uma tempestade que ainda estava longe, mas inevitável. Voltei meu olhar para o monitor de segurança para conferir melhor, tentando disfarçar o nervosismo. Na tela, o carro estava lá, imóvel, como um animal à espreita. Mas então notei algo que me fez gelar até os ossos. Uma sombra agachada perto do porta-malas, mexendo-se devagar, fora do campo de visão direta das câmeras. Minha garganta secou num instante, e eu precisei me segurar para não dar um passo atrás. Forcei um sorriso amarelo e disse que ia pegar meu celular nos fundos para ajudar. Assim que virei as costas, senti aquele peso no ar novamente, como se ele soubesse exatamente o que eu estava pensando em fazer. Assim que me afastei do balcão, minha mão tremeu ao apertar o botão de emergência escondido debaixo dele. O alarme explodiu no silêncio como um trovão seco, cortando a quietude da madrugada com sua gritaria metálica. Eu esperava que o homem desse algum sinal de pânico, talvez até tentasse correr para cima de mim, mas ele simplesmente relaxou. Foi como assistir a uma marionete largar os fios. Todo aquele nervosismo inicial evaporou, deixando algo muito mais assustador no lugar. Ele sorriu, devagar, como quem sabe que já ganhou o jogo antes mesmo de as cartas serem reveladas. Aquele sorriso não era humano, parecia pintado em seu rosto por mãos invisíveis. Enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo, ele virou as costas e saiu pela porta, seus passos ecoando na noite como folhas secas sendo pisadas. Corri até as câmeras para ver para onde ele tinha ido, e foi então que percebi algo que fez meu estômago revirar. Havia 2 homens lá fora. Não um, mas 2 vultos fugindo em direção ao mato atrás do posto. Como isso era possível? Meu coração batia tão forte que parecia querer escapar pela boca, enquanto eu tentava processar o que meus olhos viam. E o carro continuava parado lá, sozinho, como uma peça abandonada num tabuleiro de xadrez. Quando a polícia chegou, minutos que pareceram horas depois, tudo estava exatamente como eu tinha visto nas telas. O sedã escuro ainda estava lá, mas os homens haviam sumido sem deixar rastro. Nem pegadas, nem galhos quebrados no mato, nada. Era como se tivessem sido engolidos pela própria escuridão.
Um dos policiais notou algo estranho. A porta do passageiro estava entreaberta, como se alguém tivesse acabado de sair às pressas. Mas não havia ninguém ali. Ou melhor, havia. Ou pelo menos foi o que senti quando passei pela lateral do veículo e tive aquela sensação gelada na nuca novamente, como dedos invisíveis roçando minha pele. Depois disso, comecei a reparar em detalhes que antes tinham passado despercebidos. As câmeras mostravam coisas que eu não conseguia explicar, reflexos estranhos nos vidros do carro, sombras que não combinavam com os corpos das figuras que apareciam nas imagens. Quando assisti à gravação da entrada do posto, notei algo ainda mais perturbador. Um terceiro homem, ou algo que parecia um homem, agachado perto do porta-malas, mexendo em algo que eu não conseguia identificar. Ele olhou diretamente para a câmera por um segundo, e juro que senti o ar ao meu redor ficar mais pesado, como se a própria noite tivesse prendido a respiração. Aquilo não era só uma coincidência ou um erro técnico, era um aviso. Os policiais reviraram o carro de cima a baixo, mas não encontraram nada além de poeira e um cheiro estranho de metal velho que parecia grudar na garganta. Era como se o veículo fosse uma casca vazia, abandonada por algo que já não precisava mais dele. O dono do sedã nunca apareceu para reclamá-lo, e as investigações não levaram a lugar algum, nem multas pendentes, nem crimes registrados. Era como se aquele carro tivesse sido colocado ali de propósito, uma peça de teatro deixada no palco depois do fim da apresentação. Mas eu sabia que aquilo não era o fim. Era só o começo de algo muito maior, ou talvez o meio de algo que já estava acontecendo há muito tempo. Semana após semana, fui consumido pela obsessão de revisar as gravações das câmeras de segurança. Eu assistia aos mesmos minutos repetidamente, tentando entender o que tinha escapado dos meus olhos naquela noite. Foi então que vi algo que fez meu sangue gelar. Enquanto eu atendia o homem no balcão, havia outro eu sentado numa cadeira no fundo da loja, observando tudo com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Parecia preocupação, mas também algo mais sombrio, como se ele soubesse exatamente o que estava prestes a acontecer. Como isso era possível? Eu não me lembrava de ter estado lá, mas as imagens não mentiam. Ou será que mentiam? Desde então, comecei a notar pequenas mudanças ao meu redor, coisas que antes pareciam normais, mas agora gritavam como alarmes em minha mente. Quando passava pela entrada da rodovia à noite, via o mesmo sedã escuro parado no acostamento, com o capuz vermelho refletindo no retrovisor. Se eu desviava o olhar por um segundo, ele sumia. Às vezes, quando voltava pro posto para pegar algo esquecido, sentia uma presença atrás de mim, como um sussurro que não chegava a ser ouvido, mas ecoava dentro da minha cabeça. E sempre, quando me virava rápido o suficiente, via aquele sorriso confiante no rosto do homem encapuzado, como se ele estivesse esperando o momento certo para me puxar para dentro do jogo novamente. Até hoje, não sei quem ou o que eles eram, ou o que queriam comigo. Mas a verdade é que não importa mais. A última vez que chequei as câmeras, percebi algo ainda mais assustador. O eu sentado no fundo da loja não estava mais lá. Em seu lugar, havia uma figura encapuzada com um sorriso familiar, me observando diretamente através da tela. E, quando apaguei as luzes do posto para ir embora, notei algo que me fez paralisar. No reflexo da janela, eu estava sentado naquela mesma cadeira, com o mesmo sorriso.